Olá! Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre o pensamento do filósofo John Rawls, especialmente em torno dos conceitos de posição original, véu de ignorância e princípios de justiça. A história da filosofia sempre foi bastante elitista, e a Europa sempre foi o seu palco principal do surgimento dos grandes filósofos. Podemos dizer que Rawls é o primeiro grande pensador a se tornar conhecido dentro do hall dos grandes filósofos fora da Europa. Entre as suas principais obras, podemos destacar duas: Uma Teoria da Justiça, de 1971, e Liberalismo Político, de 1993. Um dos temas debatidos por Rawls é a questão da desigualdade. Como sabemos, na atualidade, 15% das pessoas mais ricas concentram 85% da renda mundial. E 85% das pessoas mais pobres concentram apenas 15% da renda mundial. Se apresenta assim um conflito patente entre bens e desejos. Sabemos que os bens são escassos, porém o desejo humano de posse é ilimitado. Diante disso, a teoria de Rawls tem como objetivo a conciliação entre os dois princípios básicos da modernidade e da Revolução Francesa, a saber, a liberdade, que é um grande valor individual, e a igualdade, que é um valor importantíssimo e coletivo. Rawls, com sua obra, nos apresenta uma teoria da justiça. Porém, como encontrar a justiça diante desse pluralismo razoável que há na atualidade? Diante de tantas concepções particulares de bem, de tantas doutrinas morais abrangentes? A resposta dele é que essa teoria da justiça é encontrada pelo consenso sobreposto na esfera pública, alcançada por um equilíbrio reflexivo, e tem como fim básico a aplicação da justiça para as instituições básicas da sociedade. Mas para alcançarmos essa teoria da justiça, precisamos de alguns pré-requisitos. O primeiro, os indivíduos devem ser racionais e razoáveis. Ser racional significa ter a capacidade de formar uma concepção de bem. E ser razoável significa ter a capacidade de ter senso de justiça. Em sua teoria, não há a exigência da veracidade, mas da razoabilidade. O segundo pré-requisito nos diz que a sociedade deve visar uma cooperação social e ela deve ser bem ordenada. Cooperação social significa que na sociedade deve existir uma reciprocidade e uma mutualidade. Esse dado nos apresenta a característica de Rawls do seu pensamento político contratualista. Rawls é considerado um neocontratualista. Isso significa que ele parte dos pressupostos teóricos de Locke, Rousseau e Kant. Lembrando que o contratualismo surgiu com Thomas Hobbes como uma tentativa de superar a teoria de Aristóteles, que defendia que o Estado era orgânico. Segundo Aristóteles, o ser humano é um animal político e social por natureza. O contratualismo moderno tem como objetivo a superação dessa ideia do Estado natural, mostrando assim que o Estado é artificial, é criado a partir de um contrato social. E John Rawls acaba retomando essa ideia contratualista, de um Estado artificial. Além da sociedade visar a cooperação social, ela deve ser bem ordenada. E isso significa que deve existir nela uma justiça como equidade. Com isso fica claro que Rawls é neocantiano e anti-utilitarista. Para justificar o seu anti-utilitarismo, vou citar um trecho da obra Uma Teoria da Justiça, onde ele apresenta essa tese contra o utilitarismo. Diz Rawls: cada pessoa possui uma inviolabilidade fundada na justiça, que nem o bem-estar de toda a sociedade pode desconsiderar. Por isso, a justiça nega que a perda da liberdade de alguns se justifique por um bem maior desfrutado por outros. Com isso, Rawls nos apresenta a ideia de que nem o bem-estar da maioria pode justificar a perda da liberdade de alguns. Portanto, a tese do utilitarismo que diz maior felicidade, maior utilidade ao maior número, não é justificada na teoria de Rawls. Com isso, passo agora à parte principal de sua teoria da justiça. A posição original. A posição original é o método utilizado por Rawls para encontrar o conteúdo da teoria da justiça, que são os princípios de justiça.
Os princípios que ele nos apresenta são os princípios básicos para uma sociedade justa. Nós sempre decidimos, quase sempre, a partir dos nossos interesses. E uma teoria da justiça deve se afastar disso. Devido às desigualdades que há entre as pessoas, as oportunidades não são as mesmas para todos. Há pessoas que são ricas e outras pobres. Há pessoas dotadas de habilidades intelectuais e físicas e outras não. Quando formos decidir algo sobre a coletividade, quanto menos informações, melhor. Por exemplo, na divisão de um bolo. Se eu não souber qual fatia será minha, na hora de dividi-lo, eu farei fatias idênticas. Ou posso pensar também que serei o último a pegar a fatia. Irei para o final da fila e serei o último a pegar a última fatia. Somente assim eu vou cortá-lo de forma idêntica, pois temos preferências por nós mesmos. Se eu pegasse a primeira fatia após dividi-lo, provavelmente eu cortaria uma fatia maior para mim e deixaria uma fatia menor para os outros. Porém, a ideia que Rawls defende, e isso ele chama de justiça procedimental pura, é justamente não ter informações suficientes para tentar nos beneficiar. Por isso, ele fala da posição original. A posição original é uma posição que vai originar os novos princípios de justiça. Imaginamos da seguinte forma: é similar à ideia do contrato social. Posição original seria similar à ideia de estado de natureza. A gente retornaria para o estado de natureza, para a posição original, para rever e reconstruir os princípios de justiça. Os princípios esses que serão a base para a Constituição, que será a base para as leis. Rawls nos apresenta a posição original da seguinte forma, em sua obra Uma Teoria da Justiça. Imagina uma situação na qual os membros fundadores da nova sociedade bem ordenada se encontram em posição ideal, que é chamada de posição original. Supõe que cada um dos participantes seja inteiramente livre, consciente e isento de influências de pessoas e grupos. Supõe também que os participantes ignoram todas as diferenças que existem entre eles. São, por assim dizer, encobertos por um véu de ignorância a respeito da condição social própria dos companheiros. Ficam, deste modo, esquecidos e colocados entre parênteses o status social de cada um, os dotes naturais e a ideia de bem-estar individual e social. Mais ainda, ninguém sabe quais serão as vantagens que terá na nova sociedade. Por isso, ninguém está legislando em causa própria, visando posições futuras que desconhece. Quando decidirmos sobre os princípios, não podemos fazê-lo sem imaginar esta posição original, com este véu de ignorância. Portanto, essa ideia de véu de ignorância, de ignorar alguns elementos básicos para não tomarmos e decidirmos a partir apenas das nossas preferências, é basilar para entendermos o pensamento dele, de Rawls. A posição original é uma situação totalmente hipotética, criada por Rawls para nos auxiliar na hora de decidirmos e escolhermos sobre assuntos que são importantes para a coletividade. Um segundo pré-requisito é que as pessoas que estão na sala são iguais. São racionais e são razoáveis. O terceiro requisito dessa situação hipotética é que ninguém irá legislar em causa própria, pois desconhece as posições futuras que terá na nova sociedade. Então, uma pessoa, após criar e decidir sobre uma lei, sobre princípios de justiça, não saberá em qual grupo estará. Ela poderá estar num grupo dos ricos ou dos pobres. Ela poderá se beneficiar com algumas qualidades que ela tem, intelectuais, físicas ou não. Então, no ato de decidir, ela não poderá levar em conta isso, pois desconhece a sua posição futura. Claro que essa ideia de posição original é hipotética, não é verídica, não é real, mas nos auxilia e muito no ato de decidir algo. Como nos diz Rawls, na posição original estamos encobertos por um véu de ignorância a respeito da condição social própria dos companheiros, e assim ficam esquecidos e colocados entre parênteses o status social de cada um, os dotes naturais e a ideia de bem-estar individual e social. Pois se eu soubesse a minha posição, a minha ideia de bem-estar individual, eu sempre decidiria
a partir da minha posição, com o fim de tentar me beneficiar e beneficiar a minha família e os meus próximos. Porém, isso está distante da ideia de uma justiça como equidade. Rawls destaca que nessa posição original não há um desconhecimento total. As partes conhecem as relações políticas, algumas doutrinas econômicas, a psicologia humana e alguns avanços importantes da história. Considere duas pessoas, uma de família de classe alta e outra de família de classe baixa. Quais são os princípios de justiça que cada uma delas preferiria com base apenas no seu próprio interesse? Sem estar submerso por um véu de ignorância? Esses princípios correspondem intuitivamente a uma correta abordagem de justiça? Se fossem pessoas com diferentes níveis de talentos naturais e habilidades, quais são os princípios que elas escolheriam? Após falar da posição original com o véu de ignorância, Rawls nos apresenta os princípios de justiça, que são construídos a partir dessa posição original. O primeiro princípio diz o seguinte: cada pessoa deve ter direito ao sistema mais largo de liberdades e bases iguais para todos, compatível com um sistema similar para todos os outros. Ou seja, entre as pessoas deve vigorar os direitos humanos fundamentais, tais como o direito de participação política, de reunião, de religião, de opinião, entre outros. Já o segundo princípio de justiça, o princípio da igualdade, se divide em duas partes. A primeira parte diz o seguinte: as desigualdades sociais e econômicas devem ser tais que, nos limites de um justo princípio de poupança, garantam a maior vantagem possível aos menos favorecidos. E esse é o princípio mais famigerado de todos. Ele refere-se à distribuição de bens materiais, a repartição equilibrada de bens primários, de encargos públicos, por exemplo. Segundo esse princípio, as desigualdades sociais somente são justificadas se primeiro favorecerem os menos favorecidos na escala social. Ele é chamado também do princípio da diferença, ou o princípio do maximin, da maximização do mínimo. Segundo o princípio da diferença, os talentosos somente podem se beneficiar se favorecerem os menos favorecidos. Porém, Sandel nos apresenta a seguinte posição: e se eles se esforçarem menos? Pois eles são talentosos e talvez decidem não mais trabalhar o seu talento, porque se trabalharem e se desenvolverem, eles terão que beneficiar os menos favorecidos. E se eles não aceitarem isso, e portanto parar de desenvolver o próprio talento? Essa é a primeira objeção de Sandel. A segunda é sobre a questão do mérito. Para Rawls, a meritocracia não funciona, pois os talentos não são apenas mérito, mas também fruto de uma educação favorável, também fruto de um contexto favorável. Sandel também não aceita essa posição de Rawls, falando que, sim, a meritocracia é sim relevante. Além dessas duas críticas, Sandel também não aceita e critica, a partir de Rawls, a questão da concepção atomista de pessoa moral que Rawls apresenta, a ideia do eu desvinculado. Sobre a segunda parte do segundo princípio, Rawls diz o seguinte: as desigualdades sociais e econômicas devem ser tais que sejam ligadas a cargos e posições acessíveis a todos, em função de uma justa igualdade de oportunidades. Esse princípio admite a desigualdade nos encargos públicos e nas vantagens, porém, a oportunidade deve ser a mesma para todos. Então, Rawls, a partir da sua posição original, nos apresenta esses princípios de justiça. Isso garante que os princípios sejam justos, porém, não garante que as leis serão justas. Daí, a necessidade da defesa de uma desobediência civil na sua teoria. Sobre a desobediência civil, Rawls nos diz o seguinte na sua obra Uma Teoria da Justiça. No plano teórico, costuma-se reconhecer que as normas jurídicas tendem a realizar os ideais de justiça. Ou seja, a justiça seria o objetivo que dá sentido à existência da norma jurídica. Então aqui fica clara a defesa do direito vinculado com o justo em sua obra. Do contrário, ela não seria uma norma legítima, e sim arbitrária. Daí a necessidade de defender a desobediência civil, que é um ato político não violento e consciente contra a lei, realizado com o fim de provocar uma mudança nas leis ou na política de governo. Bobbio nos diz que desobediência civil é uma ação coletiva e pacífica.
Da mesma forma, Rawls salienta essas características. Continuando. Ao agir assim, quem o pratica se dirige ao senso de justiça da maioria da comunidade e declara que, em sua opinião ponderada, os princípios da cooperação social entre homens livres e iguais não estão sendo respeitados. Por fim, Rawls conclui da seguinte forma. A desobediência civil é justificada se, primeiro, a injustiça é substancial e clara, e se constituir em um obstáculo para a remoção de outras injustiças. Segundo, se todos os recursos normais tenham sido feitos, de boa fé, à maioria política, e tenham sido recusados. Terceiro, se não existirem muitos outros grupos minoritários com queixas igualmente semelhantes válidas, porque desobediência civil generalizada pode desestruturar o conceito constitucional. Então, Rawls não defende apenas a desobediência civil em qualquer situação, mas apresenta e defende a partir desses 3 pré-requisitos que acabamos de citar. Para concluir, podemos dizer o seguinte: a partir do pensamento de Rawls, as regras, as leis são justas se são de acordo com a Constituição. E a Constituição será justa se for de acordo com os princípios de justiça. E estes somente serão justos se forem objeto de consenso na posição original, submersos por um véu de ignorância. E essa posição original é constituída por pessoas éticas, isto é, por pessoas com senso de justiça e com concepção de bem, ou seja, pessoas racionais e razoáveis. E somente assim nós podemos falar que irá surgir uma sociedade bem ordenada e justa como equidade. O pensamento de Rawls é extremamente importante para que melhor possamos compreender os conflitos e os problemas que há na atualidade a respeito da questão econômica, política e social. Espero que tenham gostado desse vídeo e até o próximo.